Mais uma edição do Pode Isso Retrofit no ar. E dessa vez um assunto extremamente peculiar. A gente falou muito de marketing, muito de gerenciamento, falamos de diversos temas para você empresário, para você gestor, para você que é um microempreendedor e precisa compreender como funciona a gestão do seu negócio. Agora, você já pensou como você faz a sua contratação? Você já pensou como é a vida do seu colaborador? Você já prestou atenção como que você trata o seu colaborador e como é que ele fica dentro do seu escopo? Qual é o comportamento dele dentro da sua empresa? É de suma importância, é um tema que a gente ainda não tratou aqui e eu tomei bastante cuidado para chamar aquela que eu entendo que é a maior especialista que nós temos aqui na região. Com larga experiência, ela vai falar do currículo dela, mas para esse tema, que eu, de novo, sempre papel e caneta que você tem que anotar, tem que saber, tem que conhecer a fundo e ter bons profissionais dentro da sua empresa para fazer boas contratações, a gente tem que trazer sempre profissional que tenha um gabarito para isso. E hoje, muito especial, no Pode Isso Retrofit, eu trago Thaisa Passetti, psicóloga, gerente de RH e a formação dela em terapia cognitivo-comportamental, pós-graduada em gestão de pessoas e pós-graduanda em psicologia clínica pela PUC. Bom, não é qualquer coisa. Minha amiga Thaisa, obrigado, viu, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, adoro conversar com você e com a Carol, você sabe, né? Se deixar, a gente fala altas horas. Ah, e é isso. E assim, de novo, vai ser aqueles assuntos que a gente começa a conversar e vai virar um próximo podcast, né? Eu falo que esse assunto é delicado porque as pessoas tratam o RH, na minha opinião, acho que de forma muito paralelo, né? Muito de segundo plano, assim, né? E o RH às vezes tem profissionais lá dentro, principalmente em empresas menores, que elas não têm, seja o conhecimento técnico ou trata ali de uma contratação sem passar pelo viés psicológico e sem passar pelo, eu vou utilizar o profissionalismo mesmo, né? Primeiro, como você entrou? Como é que você foi parar da psico acredito que toda psicóloga acaba indo da psicologia clínica primeiro, ou pensando no atendimento, para ir depois para uma gestão, para um empresarial. Como é que foi? Fala um pouco de você em relação a isso. Bom, eu comecei a faculdade em 98. Claro que eu queria área clínica, acho que 100% de quem começa quer área clínica. E na faculdade mantive essa minha opinião, mas a minha ideia era trabalhar com pessoas com deficiência. E eu sempre tive muita vontade de aprender Libras, a língua brasileira de sinais. Se eu contar por que você vai rir, mas era por causa da música da Xuxa, né, "Ah, de amor, beijo baixinho, sei de Mentira. coração", verdade. Eu achava Sensacional. eu achava aquilo, né, aquele gestual que quando criança eu não sabia que era uma língua, eu achava muito legal. E fui fazer o curso, me especializei, fui trabalhar ainda como estagiária dentro de uma instituição que só atendia crianças surdas, então eu atendia essas crianças primeiro na área institucional e quando me formei em psicologia clínica, atendia em língua de sinais, sonhava em língua de sinais, né, porque é como qualquer outra língua, quando você aprende inglês, né, aquilo toma conta da sua cabeça. E aí eu tinha 3 empregos quando eu me formei, né, psicólogo recém-formado, trabalhava na área clínica, na área escolar, na área institucional, sempre gostei muito de trabalhar com criança. E, mais uma curiosidade, detestava a psicologia organizacional, falava: "Ai, que coisa chata, que matéria chata, não gosto, isso não é para mim", né. E, em 2007, acho que foi em 2007, está em 2025, 2006 para 2007, meu marido recebeu uma proposta, a gente foi morar em São Paulo, abri mão de tudo aqui na Baixada, porque a proposta financeiramente para ele era muito atrativa, e fui, e a gente foi morar na Zona Sul, e 2 meses trabalhando lá, meu filho mais velho, que hoje tem 20 anos, tinha, né, dois para 3, atravessando a rua, abriu uma escola de Libras, né, uma escola de língua de sinais. Eu falei para meu marido, eu falei: "Olha, eu vou colocar ele na escola e eu vou, terminar o curso, né, porque se eu não treinar, eu vou esquecer". E aí chegando lá, conheci a dona da escola, ela falou: "Olha, eu tenho um projeto que é encaminhar o surdo para o mercado de trabalho, eu vou te contratar e você acompanha esses surdos, essas pessoas com deficiência auditiva nas entrevistas. Por quê? Porque os RHs não sabem língua de sinais. Como é que você entrevista alguém, né? Como é que você entrevista alguém em inglês se você não sabe, né, falar inglês? Hoje a gente tem inteligência artificial, tem uma série de coisas, tradutor simultâneo, enfim. E aí, nessas atividades, eu conheci a minha atual diretora, ela era
Ela veio do Grupo Pão de Açúcar para implantar o RH nessa empresa que eu tô hoje, que é uma empresa do varejo alimentar. Hoje a gente tem 45 lojas, são 10.000 colaboradores. E aí eu a conheci porque ela queria entender melhor um pouco sobre esse universo, porque ela queria um programa de empregabilidade para pessoas com deficiência. Ela trouxe essa cultura. E aí ela não quando a gente terminou a nossa reunião, ela falou assim para mim: "Você não pensa em trabalhar em RH?" Eu falei: "Não, não gosto". Na lata, assim, não, 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 "Não, tô fora obrigada, isso não disso. é para mim, né". Aí ela falou: "Vou te deixar com o meu cartão". Ela falou assim: "Mas nem se fosse para contratar pessoas com deficiência?" Eu falei: "Ah, se fosse para contratar pessoas com deficiência, eu acho que eu". Ela falou: "Então, qualquer coisa você me liga". E aí tô lá há 17 anos, né. Comecei implantando mesmo, na época a gente chamava só de diversidade, hoje é diversidade, equidade e inclusão, implantando essa área. Eu tinha um desafio duplo, que era contratar as pessoas com deficiência e sensibilizar as equipes de trabalho, porque, hoje é um tema muito mais recorrente, apesar da lei de cotas ter mais de 30 anos, a gente fez aniversário agora dia 24 de julho, mas ainda é um tema que precisa ser falado, né, trabalhar com inclusão tem começo, tem meio e não tem fim, né. E aí, eu tinha que sensibilizar os gestores, o primeiro gestor que eu liguei ele falou: "Não, não vou contratar", desligou o telefone na minha cara. Caramba. Era uma coisa, assim, muito desafiadora. E aí eu falei: "Não, eu tenho que sensibilizar esses gestores". Aí eu fui a campo mesmo, dando treinamento, vídeo. Depois esse gestor, ele virou um recrutador, ele queria contratar todas as pessoas com deficiência. E aí eu percebi que o preconceito mesmo é pura falta de informação, né. A discriminação não, a discriminação já é uma evolução do preconceito, mas o preconceito ela é uma falta de informação. E aí quando foi 2010 mais ou menos, essa minha diretora, ela falou assim para mim: "Que mais você quer de RH?" Eu falei: "Eu quero fazer avaliação de potencial, eu quero desenvolver líderes". Ela falou: "Então tá bom". E aí eu comecei a me desenvolver, né, aí virei coordenadora da equipe e hoje eu tô como gestora de RH. Então nós temos aí 45 operações, tenho núcleos de RH, tenho uma equipe, só de recursos humanos, eu tenho uma equipe de mais de 20 colaboradoras e colaboradores, e a empresa tem 10.000 funcionários, né. E o RH, como você mencionou no começo, ele é muito engraçado quando eu pergunto assim para as pessoas: "Para você o que é o RH?". Se eu pergunto para o empregador, ele fala: "Ah, o RH é a favor do colaborador". E se eu pergunto para o colaborador: "O que é o RH?", ele fala: "Ah, o RH só pensa na empresa", né. E a gente pensa nos 2. A gente pensa tanto no colaborador, no emprega no funcionário, né, quanto no empregador. Não tem como você distinguir e falar: "Não, só vou favorecer um, né, e desfavorecer o outro", né. Esse eu acho que é o nosso grande desafio, é fazer as pessoas terem essa consciência de que o RH une essas 2 partes, é a nossa verdadeira intenção, né. Não, e por muitas vezes os RHs, eles não têm uma qualidade, de novo, olha o que você está contando o histórico, né? Tem todo um histórico, tem toda uma gestão, tem núcleos, seja para dar cursos, seja para conscientizar os gestores dentro, os diretores dentro da empresa, né, com os supervisores e tudo mais, e você tem todo um aparato não de proteção, porque não seria isso, mas também de gestão com o colaborador. E por muitas vezes o colaborador acha que o RH é simplesmente lá para fazer a conta, se ele vai ser demitido, se vai ser, tá, deixa eu ver com o RH quais são as informações que eu tenho, meu ticket, se ele vai sair, né? É, o RH ainda tem eh, as pessoas têm a impressão ainda de muito administração de pessoal, que também é, né. O RH cuida de SESMIT, cuida de administração de pessoal, enfim, mas o RH cuida de gente, né, cuida de gente, e o RH cada vez mais, Dauno, ele precisa conscientizar o empregador que a empresa é um lugar de suporte para o colaborador. Porque senão a gente vai ter cada vez mais pedidos de demissão, né, as pessoas vão estar cada vez mais insatisfeitas. E aí você de repente, né, trazendo um pouco para o teu cenário, né, o cenário de repente de construção, né, não é a minha meu conhecimento, é muito no varejo, mas você fala assim: "Thaisa, como que você melhora o clima organizacional dentro da obra?", né, porque é de é desafiador. É Você isso que eu fala ia assim: falar. "Ah, você está trabalhando com pessoas às vezes que são terceirizadas, mais do que isso, né, que são quarteirizadas, como que você melhora o clima organizacional?", né. Como que você faz, de repente, para as pessoas não faltarem? Como que você faz, para as pessoas estarem engajadas, né, com um trabalho tão pesado?
né, é um desafio. É, eu queria saber disso tudo. É um desa Porque, a gente aqui, óbvio, não tem essa especialidade, mas como gestor, a gente já tem que pensar nisso. Meu, como é que consegue fazer isso tudo, né? Como é que pode o RH ter, assim, olha quantas funções, olha, eu fico abismado. Eu já sabia, óbvio, por conversar com você, mas agora que você coloca em detalhes, até assusta, né? A gente tem que começar a pensar, então, o RH totalmente estruturado na empresa, né? um RH ele é extremamente importante, né, muito às vezes mais como um bastidores, como um parceiro de negócios. Então respondendo até a pergunta que eu mesma fiz, e usando um pouquinho de marketing, né, a gente tem um tipo de marketing que é extremamente barato, que é o marketing de relacionamento. Se você não tem bom relacionamento com as pessoas, você não evolui. E às vezes você fala assim, hoje um engenheiro ele tem que ser bom de relacionamento. Ele tem que entender de gente. Ele não pode entender só da obra, de medição, né, do que pode, do que não pode. Ele tem que entender de gente também, né, ele tem que ser próximo. Tem um influencer que eu comecei a seguir, e ele trabalha numa obra, e ele é homossexual. Ele por si só já melhora o clima. E você fala assim: "Nossa, é um ambiente", ele trabalha de rosa. Sensacional isso. Ele trabalha de rosa. E aí quando ele bateu lá os acho que 500.000 seguidores, ele falou assim: "Eu vou comemorar com os peão", porque ele chama, né, os amigos de peão. E ele fornece um café e ele brinca, as pessoas brincam com ele, você vê que existe respeito, que existe uma reciprocidade, né, mas a própria construtora tá utilizando ele para fazer marketing. Que, né, fazer um parênteses, porque existe o estigma na área da construção, com peão e tudo mais, com profissões que são consideradas menos intelectuais, né, que Isso. pelo contrário, deixar claro para quem está em obra, tem muita conta para fazer, tem muita técnica, mas existe esse estigma, né. Então quando você Existe. conta essa história, eu acho sensacional, E né. aí, recentemente eu vi um vídeo dele, ele fala: "Por que que é legal trabalhar na construtora tal?" Aí ele fala: "Eu chego aqui, eu tenho café da manhã, eu tenho pão com manteiga, eu tenho café com leite, eu converso com os meus colegas, eu tenho almoço." Aí você fala assim: "Nossa, mas isso é pouco." Não, mas é o olhar do empregador, né. Então, assim, o olhar do empregador é você, de repente, dar um benefício a mais, é você escutar as pessoas: "Olha, o que está faltando aqui? Ó, precisa melhorar essa ferramenta. Pô, isso aqui está quebrado, está dificultando o nosso trabalho", né, ou eles têm que dar um jeitinho. Por isso que eu falo que hoje qualquer, formação você precisa entender de gente. Você precisa dedicar um pouco, né, do seu estudo, independente da sua formação, você tem que entender um pouco de gente. Porque se você não entende de gente, você tem perdas, né. Imagina você perder o seu melhor mestre de obras, né, porque ele tá se sentindo mal, porque ele não tá bem, porque o gás da casa dele acabou, né. Então, será que eu não tenho que ter um tipo de benefício, um algo, né, que essa pessoa possa me trazer, né, de necessidade. Agora voltando um pouquinho para minha área, dentro do RH hoje a gente tem um departamento de assistência social. "Ah, Thaisa, mas o que uma assistente social faz dentro da empresa?" Essa sim olha bem para o colaborador, né, ela olha. Então, a gente quando começou com a assistente social lá, a empresa que eu trabalho faz uma coisa que eu acho que é uma das coisas que eu mais admiro, a gente se sustenta com pessoas que são de casa. O que que eu quero dizer com isso? A gente tem um programa de seleção interna muito forte. Então, essa profissional que hoje é a nossa assistente social, ela já foi operadora de caixa, ela já trabalhou na administração de pessoal, e ela investiu uma formação, fez um processo seletivo interno e hoje ela está com a gente. E um dos primeiros programas que a gente trabalhou foi a violência contra a mulher. Eu tenho um público muito misto, eu tenho 49% do meu público é feminino, né, do gênero feminino. E a gente começou a ver situações de violência doméstica. E essa mulher, ela precisa ser acolhida primeiro em algum lugar que ela tem muita confiança, porque senão ela não vai caminhar para uma denúncia. É muito raro ela ir direto numa delegacia da mulher, ligar para a polícia, né, então ela precisa primeiro de um acolhimento, de um suporte, de uma orientação, para que ela consiga sair daquele vício, né, porque é um vício, é um ciclo. A gente sempre acha que o agressor ele vai melhorar, que foi só uma fase. E aí a gente na época implantou uma palestra muito bacana que era Papo de Mulher, né, Se Fere Não É Amor, né, onde a gente falava, assim, dos vários tipos de ferimento num relacionamento, não precisa ser só uma agressão física, não necessariamente é só isso. Então hoje a assistente social, ela traz demanda para mim. Ela vai para as lojas, ela fala: "Eu preciso de uma sala de lactação, essa,
Essa loja tem muitas colaboradoras que estão amamentando, né. "Olha, Thaís, a gente precisa fazer ações para a gente tem um centro de distribuição que é tipicamente masculino. Olha, a gente precisa falar sobre, câncer de próstata, sobre autocuidado, a gente precisa falar sobre a violência doméstica. A gente então nós temos várias campanhas, né. Campanha do agasalho, a gente esse ano a gente conseguiu mais 170.000 peças de doação. Nossa, que É. interessante. E aí você trabalha com o voluntariado corporativo, né, a empresa inclusive fornece pessoas, a gente uniformiza essas pessoas, elas separam as peças, elas participam da doação. Quando você engaja, a pessoa fala assim: "Nossa, isso não é só um trabalho", né, assim, eu tô aqui recebendo meu salário, mas em vez de eu estar operando o caixa hoje, eu tô separando peças de roupa que vão para alguém que precisa. Então tudo isso facilita com que você retenha inclusive, hoje a gente tem grandes desafios, não é só a contratação. Primeiro é a contratação, a segunda é a retenção, né, as pessoas elas pedem demissão com mais facilidade, porque, a percepção de trabalho mudou. Hoje você conversa com algumas pessoas, não vou falar do público jovem, né, todo mundo fala: "Ah, o jovem não quer nada com a vida", não é verdade, eu tenho líderes de 21 anos dentro da empresa. Eu acho que tem gente de 40 que não quer nada, gente de 50 e gente de 19, independente da idade, né, depende muito do que você acredita. Mas, hoje você percebe que o trabalho, para algumas pessoas, o discurso do trabalho é que ele é gerador de sofrimento. "Ah, o trabalho é gerador de sofrimento". É, porque historicamente até a palavra, da onde vem, né, Sim, você é eu li é ia chegar ligada lá. que é ligada à escravidão, É né, ligado à que escravidão, é. Mas assim, a gente precisa mudar um pouco o nosso olhar, né, de prazer, de realização. Você conheceu meu pai, né, eu cresci ouvindo isso, eu falava assim: "Pai, o que que eu vou ser?". Ele falava: "Não importa, mas, faz com amor", né. Então assim, faz com dedicação, faz com afinco, porque isso vai te dar prazer. E às vezes você até começa numa profissão que você não vê, não era o que você queria inicialmente, não era o que você imaginava, você mesmo fez transição de carreira, né. exatamente. Mas a gente tem tantas habilidades que em qualquer profissão as habilidades, os seus prazeres, você pode colocar em prática, né, independente de você ser jornalista ou de você ser advogado, você, por exemplo, como advogado, você com certeza usa as habilidades que você desenvolveu na comunicação, né. E a gente consegue empregar isso, né, enxergar um pouquinho de prazer, mas as pessoas veem mesmo o trabalho como um gerador de sofrimento, né, grande parte das pessoas elas veem. Então é muito comum a gente eu atraio muitas pessoas de primeiro emprego, porque a gente não exige experiência, a escolaridade ela também pode ser mais baixa, né, para cargos operacionais. Então a gente, atende pessoas muito de primeiro emprego. E aí quando você vai para uma entrevista com jovens de primeiro emprego, você percebe que o discurso é esse, eles não pensam em carreira, eles pensam assim: "Ah, eu quero trabalhar para comprar uma moto, eu quero traba", são prazeres muito imediatos, né. "Eu quero trabalhar para tirar minha CNH", tá, mas você conquistou a sua CNH, e depois? O que que vem depois? Sempre faço essa pergunta. O que que vem depois? Como que você vai se manter, né? Ou tem jovens ou pessoas mais velhas, como eu falei, que têm aquele hábito de permanecer 1 ano na empresa e fica no seguro-desemprego. Aí volta, permanece mais 1 ano na empresa e um período como seguro-desemprego. E nesse seguro-desemprego, que é uma concorrência para os empregadores, né, é o mercado informal. Hoje a gente tem uma concorrência muito grande no mercado informal, né, dos entregadores, das pessoas que têm um pequeno comércio, das confeiteiras, né, de pessoas que de fato fazem outras atividades. E tem também aquelas pessoas que têm mais de um emprego, tem 2, tem 3, né, tem mais de um trabalho. Então, por isso que de repente ela acha que o trabalho é gerador de sofrimento, porque com certeza ela vive cansada. É isso que eu ia falar. E assim, eu tinha milhões de perguntas, mas essa que você pontuou agora é de suma importância. Por muitas vezes a gente está aqui nessa bancada, e com empresários ou, né, grandes amigos que aparecem aqui e falam: o grande problema é as pessoas, é ser CLT, tem que ser PJ, tem que ser empreendedor. Pô, olha a importância de ser empreendedor. Eu sempre tive dificuldade de acompanhar esse raciocínio. Então, o que você está me dizendo é que por algumas vezes chegaremos na questão do seguro-desemprego, acho que não é complexo, mas eu compreendo também. É que nem quando há uma crítica em relação aos benefícios sociais, né? Ah, o Bolsa Família e tal.
Cara, eu acho que é uma às vezes a discussão é tão rasa em relação a isso, precisa se aprofundar, mas a questão, por exemplo, do empreendedor para uma grande empresa com a qual você trabalha, por exemplo, atrapalha um pouco, há uma concorrência em relação à entrega lá por aplicativo, a mobilidade que tem, né, de carros, né, por aplicativo, e o empreendedor por si só atrapalha, de repente, essa mão de obra mais qualificada para chegar na empresa? Eu não acho que atrapalha, eu acho que tem público para tudo. O que atrapalha mesmo é a percepção que a pessoa tem do trabalho. Isso que atrapalha, porque mudou muito a percepção de trabalho durante os anos, né. Então novamente, não querendo voltar nesse assunto, porque todo mundo fala: "Ah, mundo pós-pandemia, tudo agora é o mundo pós-pandemia", né, e tudo a gente justifica nesse sentido. Mas a pandemia fez com que as pessoas enxergassem a vida através de uma lupa, né, isso não é essa frase não é minha, né, de uma psicanalista, Maria Homem, ela até fala, ela tem um livro sobre isso. E aí, que isso quer dizer? Que, poxa vida, eu posso não estar aqui amanhã, né, será que vale a pena eu trabalhar, agora eu vou criar uma polêmica, né, na tão, eh, criticada escala 6 por 1, né. Será que vale a pena? Será que não é melhor eu ter 2 ou 3 empregos informais, eu fazer o meu horário? Tem gente que pensa assim. E tem gente que pensa diferente, tem gente que fala assim: "Olha, eu me sinto mais segura, eh, com um emprego CLT, com 13º, com uma PLR, com convênio médico, com férias". Né, então tem público para tudo. Eu tenho 2 irmãs, né, tenho uma irmã, eu sou a mais velha, e eu tenho uma irmã que é empreendedora, né, a do meio. E ela tinha um emprego muito bom mesmo, ela trabalhou numa empresa muito grande, numa multinacional como coordenadora financeira, ganhava em dólar, né. E aí na segunda maternidade, na primeira maternidade eu percebi que ela sofreu quando ela teve o meu sobrinho mais velho, Joaquim, que hoje tem 16 anos. Quando ela teve a segunda maternidade, da Teodora, que vai fazer aniversário agora dia 16 de agosto, ela voltou da licença maternidade e pediu demissão. Eu falei: "Você é maluca? Você tá doida?". Meu, eu tô imaginando a família em volta, né, todo mundo. Todo Falei: "Como é que mundo. pode, né?" Ela e meu cunhado também, ele era gerente de banco, ele foi gerente do Banco Real. Eles tinham muita estabilidade, né, eles fizeram uma baita festa de casamento, eles tinham muitos recursos mesmo financeiro. E aí eles falaram assim: "Não, Não é isso que eu quero. não é isso que a gente quer". E hoje eles estão muito bem, né. O início foi extremamente difícil, foi mesmo. Hoje a minha irmã tem uma seguradora, ela tá muito bem, meu cunhado tem, ele trabalha com negócio, né, com intermediação imobiliária, né, enfim. Vem já com a experiência, né, do Vem com mercado, vem, ele tá muito bancário. bem também, os 2 estão muito bem, mas o começo para eles foi muito difícil. Mas eles têm esse perfil, né. Eu não me vejo arrojada desse jeito, eu sou a CLT, eu gosto, eu tenho prazer de ser CLT. Então assim, como eu disse, né, eu acho que tem público para tudo, mas eu também acredito que a empresa pode dar um pouco desse prazer do empreendedorismo para quem está lá dentro, né. Quando você dá mais autonomia para as pessoas sugerirem uma melhoria, para elas responderem por um projeto específico. Então agora, a gente está na febre do morango do amor. Nossa senhora, eu fui descobrir isso tardiamente. Essas Hum. modas, são meio malucas, viu. Eu não descobri tardiamente não, primeiro que eu adoro morango, apesar de não gostar muito de doce, mas, né, e é um doce gostoso, né, para quem gosta de coisa muito doce, ele é saboroso. E aí, a empresa que eu tô falou assim: "Não, vamos fazer o morango do amor", mas quem é que vai atrás da receita, quem que faz teste, quem que sugere, é quem está na produção. Às vezes, quando vem de cima, vem até com mais desconhecimento, né. Isso acontece também, porque não dentro de uma obra, né. Por que que o engenheiro tem que ser o dono do saber soberano? Por que que é ele que tem que ser? Por que que não pode ser a experiência juntada com, né, junto com a então assim, você tem a experiência, junto com, de repente, o conhecimento técnico. Então assim, você ouvir as pessoas, isso dá prazer para elas. Entendeu? Que é o que eu falei para você do marketing de relacionamento. Se você hoje não entende de gente, você não retém ninguém, não retém. Tem que entender de gente e de comunicação.
né, porque, de fato, a comunicação é o que você fala, é aquilo que as pessoas entendem do que você falou, é como elas interpretam, e ela tem o viés dela, né. Eu dei um treinamento recentemente, e tem uma hora que a gente fala de atendimento. E aí, as pessoas trazem muitas histórias de atendimento ao cliente, muitas histórias. E especificamente uma colaboradora, ela, primeiro emprego, né, ela estava na padaria, no balcão, e tinha uma única fila, e uma mãe com uma criança de colo, chorando, e aí ela, falou assim para essa pessoa, ela falou: "Ah, vem aqui, eu vou te atender primeiro". O correto era ela orientar ela a ir para a fila preferencial que a gente tem, né, mas ela se sensibilizou ali, e aí a pessoa que estava na frente dessa moça entendeu que ela foi discriminada, ela não foi atendida primeiro porque ela foi discriminada. E aí ela trouxe isso até com a voz embargada, eu falei: "Então, mas essa pessoa com certeza tem um histórico de discriminação muito grande, né, e por isso que para ela qualquer, evento faz com que de fato dispare essa emoção nela. Então a gente precisa entender o cliente, muitas vezes o cliente não é pessoal, e não é mesmo, muitas vezes não, acho que 100% das vezes não é pessoal, o cliente ele tem uma história de vida, né. Então quando ele acha que ele está sendo, às vezes você fala assim: "Nossa, mas eu não fiz nada", eu escuto muito isso às vezes dos colaboradores: "Nossa, eu não fiz nada", mas às vezes um olhar, um, né, às vezes porque você está cansado, o cliente já fala assim: "Me atendeu com má vontade". E isso também é desafiador para a gente que é do varejo, que trabalha diretamente com atendimento, porque isso é desgastante, né. Isso é muito desgastante. Isso vai ficar mais evidente ainda agora com o novo texto da NR1 que fala sobre, né, eh, a questão do ambiente, né, do quanto ele interfere na parte psicológica da pessoa. Então são os riscos psicossociais do trabalho. Antes você falava assim só de risco químico, risco ergonômico, tem Incluíram na NR incluíram na NR1 um texto agora dentro da parte de ergonomia, que a gente vai ter que fazer quais são os estudos psicossociais, né, então assim, quais são os riscos. Então dentro, da NR fala assim ó, uma área de atendimento, qual é o risco psicológico que essa pessoa sofre? Ah, ela sofre esse risco, eu tenho que fazer todo um estudo, e depois disso eu tenho que ter um plano de mitigação para minimizar isso. Cara, isso é seríssimo. E aí, É, se eu puder fazer um parêntese, para você, um empreendedor, empregador, diretor, empresário, a informação não é, ela não é tão simples. Quando a gente está falando dos riscos que estão presentes na NR, ela dispara para as ações trabalhistas, sim. para os previdenciários É também, isso. porque os agentes deletérios que a gente chama, então os riscos biológicos, químicos, ah, eles estão intrínsecos. Os penosos também, que não, né? Aí a gente teria que entrar em outras celeumas. O psicológico, o psiquiátrico, de modo geral, ele sempre era tratado de uma forma discriminatória. É, Agora está documentado. tá documentado. Então, assim, a gente vai precisar ser feito um trabalho intrínseco em relação a isso, que eu acho que não vai ser geralmente nessas ações. Quando a gente está falando de agentes que, né, eu ia falar atrapalhar, não é atrapalhar, né? Mas é que elas denigrem a sua saúde, digamos assim, são agentes deletérios. Você geralmente tem o engenheiro do trabalho, né? Que faz todo esse mapeamento e tudo mais. O engenheiro, ou às vezes até o profissional do RH, que pode assinar a documentação. Me corrija se eu estiver errado. Dentro desse cenário que você está falando com a NE, com a inclusão do texto, vamos precisar, então, de profissionais que não pode ser um engenheiro, então precisaremos de psicólogos, talvez psiquiatras, para mapear isso e, inclusive, endossar. Ele vai precisar assinar a documentação, seja para uma esfera trabalhista ou previdenciária. Na verdade, vai ser um trabalho em conjunto. Então, é um trabalho do SESMIT mesmo. Então, entra sim engenheiro de segurança do trabalho, entra a figura do ergonomista, né? Entra o médico e entra o psicólogo. Tá? E aí depois dos planos de mitigação pode entrar um assistente social, o próprio RH mesmo, né. Então, a princípio o discurso era de que, com o novo texto da NR1 vai precisar muito do psicólogo. Não, o psicólogo ele vem depois, né, de repente ele vem num segundo momento, mas para mapear mesmo os riscos, a gente ainda tem muito fortemente o engenheiro de segurança do trabalho, o ergonomista, para fazer esse mapeamento. É um mapeamento que precisa ser recorrente e é um mapeamento desafiador. Por que que ele é um mapeamento desafiador? Porque hoje uma pessoa que desenvolve, um
um transtorno, desenvolve uma depressão, uma ansiedade, um síndrome do pânico, isso pode não estar relacionado somente ao trabalho, isso pode estar relacionado a vários outros fatores. Só que a empresa começa a assumir essa responsabilidade. É muito difícil, talvez, até no mundo jurídico, como que você vai separar isso? Não, olha, ele moveu uma ação trabalhista, mas ele não está depressivo por causa do trabalho, ele está depressivo porque ele teve um divórcio, ou porque ele perdeu um ente familiar, ou ainda porque ele teve um divórcio e porque ele sofria assédio. Entende o desafio? Nossa, é. Então, que pode ter uma influência de dentro do trabalho, por exemplo, no divórcio, né, dessa pessoa. Nossa, é bem desafiador. É muito desafiador e a gente está estudando ainda sobre isso, né, nós estamos é muito novo, né, tudo muito novo. Assim como eu falei para você quando eu implantei lá atrás a empregabilidade para pessoa com deficiência, comecei a trabalhar com a inclusão, a gente começou é mais ou menos assim, você começa a andar e o chão ele vai sendo construído, né, e a gente está nesse, a gente está se preparando para isso. Como que você vai separar? O que que você pode fazer, né? Então até no curso que eu estou fazendo, eu fui para a área clínica, você fala assim: "Thaisa, mas que área clínica tem a ver com a organizacional?" Tem tudo, né, eu tô falando e a área clínica que eu gosto é bem diferente da que a que eu pratico, né, dentro do RH, que é psicologia familiar, mas eu tô falando de psicologia de grupos, eu tô falando de promoção à saúde. Então como é que eu faço? E a gente tem na culturalmente a gente pensa em corrigir a saúde, e não promover a saúde, né, e a empresa ela tem que ser um lugar de promoção de saúde também, né. Então, acho que a NR1 vai levar o empregador a isso. Como é que você promove a saúde dentro da sua empresa, né, para que você não tenha um risco alto, um risco severo, um risco psicossocial que de fato traga prejuízos para você, tanto em relação ao seu colaborador, quanto prejuízos de ações trabalhistas, né, enfim. Você pode ter uma série de colaboradores afastados, né? Quantas Pode. empresas não fazem Tem. essa mitigação que você falou e acaba tendo um número muito grande. É. E aí fica um adendo para quem não se preocupa com isso. Quanto mais afastamentos você tem, dependendo do nível de afastamento, se for considerado doença ocupacional, inclusive modifica e piora e majora a sua Isso que eu ia tributação. falar, Você paga mais. paga mais. Entendeu? Então o custo é maior. Nós estamos falando, óbvio que o mais importante, eu acho que quando a gente fala de pessoas, de gestão de pessoas, é olhar para essa pessoa. Mas você, empresário, eu sei que está olhando para o seu bolso. Então, perceba, se você tiver gente afastada, dependendo do nível do afastamento, você paga mais, né? E aí tem que ficar preocupado com isso também, óbvio, né? Cara, é um assunto, meu, super novo e importante e eu acho que a gente tem muita coisa. Tô vendo a gente quando começou, falou assim, a gente tá falando do pai dela, só falando que a gente publicou recentemente, tá? Quem não viu Ótimo, né. ainda, Dato de Oliveira, sensacional, aviador. Então, eu tava pra falar no final o nome dele pra fazer uma propaganda, mas pai, vocês estão vendo como ela fala bem. É por isso, porque é filha do Dato, né? O Dato é sensacional. E a gente tava brincando sobre isso, né? De quantos assuntos a gente tem. Esse é mais um. Pode se preparar que o próximo episódio de um podcast a gente acho que pode colocar só isso na mesa para poder conversar, porque é muito sério. E aí, antes de ter, eu tinha mais uma pergunta para você, mas antes disso, você falou da sua parte clínica, né? Do seu atendimento. Qual é a sua especialidade em relação a isso? Ou qual é a sua ação em relação à parte clínica? Então, há 2 anos eu quis voltar para a área clínica. E eu não me orgulho disso, a gente falou isso em off, né, mas eu fiz um curso de coaching, não me orgulho, não pratico, né. Foi bom para mim como pessoa, né, para eu quebrar alguns preconceitos comigo mesma, né, porque eu sou bem reservada e o coaching, quando você faz uma imersão, exige um pouco de para você se liberar mesmo, né, em relação a várias questões. Mas lá eu tive contato com um tema que era sobre parentalidade. Eu falei assim: "Nossa, que legal isso, trabalhar com família, que é uma coisa tão importante para mim, né". E a gente falou da figura do meu pai, eu sou filha de pais divorciados, eles se divorciaram quando eu tinha 11 anos, e o meu pai comprou um livro antes de se divorciar, que se chamava A Arte de se Divorciar, né, como você comunica isso para os seus filhos. E ele fez isso sem trauma, né, ele conversava comigo e com a minha irmã, que a minha irmã mais nova ainda não era nascida na época, e ele conversava com a gente: "Olha, vocês veem que tem muito conflito em casa, o papai e a mamãe brigam muito", porque era um conflito entre casal, não entre filhos, mas os filhos sofrem, né.
E eu tô pensando em sair de casa para esses conflitos eles acabarem, eu não vou deixar de ser pai, vou visitar vocês todos os dias, e assim ele fez, até hoje. Ele tem 76 anos, todo final de semana ele tá na nossa casa, né. Ele sempre foi muito presente. E eu vi o quanto aquilo foi importante para mim como pessoa. E esse tema parentalidade, acho que falou assim: "Não, Thaís, isso é uma missão, acho que é importante, né, você usar o seu conhecimento para isso". E eu falei: "Nossa, mas eu estou na área de RH, né, como é que eu vou trabalhar família, área de RH?" E comecei a me aprofundar, falei: "Ué, psicologia de grupo", né. E aí comecei a trabalhar, atendo, é engraçado que as pessoas me procuram, as famílias me procuram, geralmente a mãe que procura, fala: "Você atende criança? Você atende adolescente?" Eu falo: "Eu atendo, mas primeiro eu vou atender você, depois a gente chega no filho", e eu nunca chego, não precisa. 100% das vezes. 100% das vezes quando a criança não tem nenhuma disfuncionalidade. Quando ela tem, eu encaminho. O que que eu quero dizer disfuncionalidade? Ah, uma criança que tem TEA, uma criança que tem, já tem ansiedade, né, é uma criança que precisa de fato, mas aí eu falo: "Não, eu vou trabalhar com você a psicoeducação, o manejo desse seu filho, a gente vai falar sobre isso", né, e o seu filho vai para um outro terapeuta. Então comecei a fazer esse trabalho e recentemente, assim, tem uns 2 meses, eu tenho um paciente que é um executivo. Ele é um gestor, né, bem-sucedido, e ele tem dificuldade de gerir a família, mas ele gera uma equipe de 17 pessoas de alta performance. E ele é bom nesse E ele é gerenciamento. muito bom nesse gerenciamento, né. E aí a gente começa a trabalhar algumas crenças, a terapia cognitivo-comportamental fala muito disso, mas a gente começa a conversar sobre as habilidades dele, né. Por que que ele não leva essas habilidades para casa? Porque se você for parar para pensar, a família ela é um grupo, tem colaboradores, tem que ter as tarefas, você precisa dar feedback para os seus filhos, né, você precisa gerir conflitos, Você precisa fazer um contrato, você precisa o estabelecer regras, casamento é é um um contrato. contrato, o casamento é um contrato, né, e tem muita coisa implícita nesse contrato que às vezes precisa ser dialogada. Ah, então assim, a mulher ela tem muito é muito comum no consultório ela fala assim: "Ah, meu marido não pega nem um xarope para criança". Eu falo: "Mas ele sabe onde está?". "Não sabe, não é um absurdo?". Eu falo: "É". Você falou? Mas quando você fala para ele assim: "Pega o xarope", e ele fala para você: "Onde está?", você fala: "Deixa que eu pego". Não é assim, né? Aí ela fala: "Como você sabe?". Eu falo: "Porque eu". Sim, 100% das vezes é isso, né, não tenho Não, porque eu paciência. também já fiz isso, né, eu também já fiz isso. Eu também a gente não coparticipa mesmo, a mulher tem dificuldade em coparticipar, o homem em algumas questões familiares, né, e o homem muitas vezes aceita o papel dele, né, não é que ele, ele é folgado, não, ele aceita o papel dele. Então assim, tudo às vezes tem que ser revisto, reconversado, por que não uma reunião familiar, por que não, né. Eu lembro que os meus filhos hoje têm um de 20 e um que vai fazer 15 amanhã. Quando eu participava das reuniões escolares de desempenho individual, eu voltava para casa com as anotações e eu falava tudo que o professor tinha me falado. E eu falava: "Qual vai ser o seu PDI?", que é o plano de desenvolvimento individual, né. Então que você tem que melhorar? "Ó, aqui tá legal, tá ótimo, seu comportamento a gente não tem que falar, mas aqui ó, por que que você é um aluno de 6? Você não pode ser um aluno de 7? Que falta para você ser um aluno porque 6 tá bom, mas 7 não é melhor?". Né. Então assim, falta isso, né. E as pessoas, outra coisa que existe muito em casa e que existe na empresa é o presenteísmo. Quantas vezes você não está na sua família de corpo presente, mas a sua cabeça não está ali. Você está com o telefone na mão, você está curtindo o Instagram de alguém, você está sabendo o que o outro faz da vida dele, você está até estudando, né, não vou falar só de futilidade, mas às vezes você está estudando, se dedicando para algo do seu trabalho, mas assim, você está presente ali, de corpo presente, mas você não está atento à dinâmica que acontece na sua casa, né. E tanto o gestor, quanto o pai ou a mãe, ou a referência dentro da família, ela precisa estar atenta, porque você formar pessoas é você estar disponível para isso, né. E quem não está de cabeça presente não está disponível. Então, eu comecei a fazer esse link, eu falei: "Poxa, dá para trazer isso para a área clínica, e dá para trabalhar com a família como se ela fosse uma organização de fato", né, a família é uma organização, né, ela tem lucro, ela tem despesa, né, então dá para você trabalhar. E aí, você consegue distribuir isso, né, e essa linguagem inclusive me aproximou do meu paciente, porque para ele é um mundo que ele super domina, ele conhece muito bem, né, e ele já começa a ter alguns ganhos, e teve uma vez, até comentei isso com você,
numa das sessões, no finalzinho eu falei para ele assim: "Vamos fazer o seguinte, essa semana você vai tratar a sua família como colaborador, na parte em termos de parte de olhar mesmo, né. Não como colaborador no tipo faz isso, faz aquilo, delegar, não, mas o olhar que você tem para os seus colaboradores, quando você percebe que alguém chega, entristecido, que você fala assim: "Espera aí, antes de começar o dia aconteceu alguma coisa?" E ele faz muito isso. A pessoa fala: "Pô, não tô legal, minha mãe tá internada, tal". Você vai fazer isso em casa, por que não? Vamos fazer o marketing de relacionamento em casa também, né. E aí eu sendo provocador, não só só no mediador aqui, será que a parte dele e aí, primeiro explicar para quem está ouvindo, que esse gestor é muito bom no que ele faz dentro da empresa. É. E aí quando ele vai para casa, então ele muda essa chave, foi o que você me contou dessa forma, ele muda essa chave e aí ele acaba não conseguindo, né, ter a mesma dinâmica, não é profissionalismo, eu deveria ter, mas o mesmo amor ou a mesma é a mesma dinâmica mesmo dentro de casa, para poder conseguir gerir as coisas dentro de casa, junto com a esposa, com os filhos, seja o que for. Primeiro esse é o cenário, né? É, esse é o cenário, assim, acho que não é nem conseguindo, acho que ele não tinha consciência de que ele poderia fazer isso, sabe. Para ele, assim, estava muito claro que são 2 pessoas distintas, né, o profissional e o pessoal, né. Ele desliga essa chave na hora que ele É. vai, fala: "Ótimo, eu não tenho mais Não leva o obrigação". problema uma outra crença que às vezes é perigosa: "Ah, eu não levo o problema do trabalho para casa". Mas às vezes quando você fala: "Eu não levo o problema", você não leva nada, você não leva nem o problema e nem as habilidades, Nem as habilidades. Então, né, nesse caso foi isso, né. nesse caso Ele é isso. não para não levar nada, vira a chave, você não leva pô, É, eu não consigo não pensar, para quem não viu ainda, Ruptura, né. Que é um seriado que tá na Apple, ficou super famoso agora, pra quem não viu, vale muito a pena, que a dinâmica é bem maluca, né. E aí a minha provocação seria, não tem também, não só não conseguir, porque tem essa crença de não levar os problemas, mas não tem também um cansaço, uma exaustão, de você, meu, às vezes eu não acho que ele seja um personagem, eu não vou falar só dele, mas de qualquer outra pessoa, porque a gente tá aqui 8 horas, às vezes 9, 10 horas com a cabeça no trabalho, e quando você chega, você quer desligar. Tem um pouco disso também, não é o não conseguir ou não querer, né, é o não dá. Não dá para eu ter a cabeça de gestor, não dá para eu ficar imponente, eu quero relaxar, eu quero sentar no sofá, não quero ouvir barulho. Eu queria muito, mas aí é um problema de quem óbvio, problema não, mas é uma questão de quem tem filhos, tem que entender que chega lá, tem pessoas ali para para você gerir, né, mas às vezes a pessoa não quer. pode ser o cansaço, mas o que é o cansaço? O que que é o cansaço? É, eu fico pensando nas horas de trabalho, seja psicológica ou talvez a gente está falando de um gestor, mas pode ser a pessoa também como trabalha numa construtora, um mestre de obras que precisa colocar a mão na massa às vezes e vem fisicamente também muito cansado. O Eu cansaço penso nisso, né. o cansaço você pode, eu vou usar especificamente para esse caso. Você tem um desequilíbrio entre o prazer e o desprazer, tá. E aí o desprazer te traz cansaço mesmo, te traz cansaço físico, te traz cansaço mental. Então, em terapia, você começa a elevar o nível de consciência dessa pessoa de que ela precisa reequilibrar isso, né. Como é que ela pode reequilibrar isso? Ah, ela pode como é que tá a alimentação dela? A terapia a própria terapia já é algo que você faz para você, né. "Ah, eu posso correr na praia, eu posso fazer 20, 30 minutos de esteira". Como é que eu posso equilibrar esse meu cansaço? Porque as pessoas falam assim: "Nossa", a gente atribui as atividades, quanto mais atividades eu faço, mais cansado eu fico. "Não, Thaís, eu tô super cansado, você ainda quer que eu vá para academia? Eu tô super cansado, você quer que eu faça terapia?", né. Só que quando você chega em casa, você se desconecta do trabalho, você liga no sofá, você tá sentado no sofá, você não tá descansando e você tá criando outro problema, porque provavelmente você tá distante da sua família, né. Quantas pessoas não dormem 7, 8 horas seguidas e não descansam? Então, isso também é uma outra existe uma necessidade de você, rever esse conceito do cansaço e como que você pode equilibrar o prazer e o desprazer na sua vida, né. A gente também estava conversando sobre isso. Quando você começa a ficar adulto, começa a ter consciência de coisas, a gente não deixa de ter problemas, a gente consegue escolher os nossos problemas. Você consegue escolher, né, você não vai deixar de ter, o Downo não tem problema nenhum, a Taísa não tem problema nenhum, né, quem está assistindo a gente não tem problema nenhum. Tá, não é verdade. Todo mundo tem,
Mas assim, que problemas você escolhe ter e como você escolhe lidar com eles. É isso que a terapia te ajuda e ajuda pra caramba, né. Então no caso dele é isso, é um cansaço, né, existe também o papel de uma esposa centralizadora, existe um cenário, né. Então para não criar conflito com a esposa, ela decidia tudo, mas ela também estava sobrecarregada, ela também está cansada. Então na psicologia familiar você consegue falar assim: "Olha, sua esposa topa? Vamos fazer uma sessão, né, nós 3. Vamos lá". E aí eles se ouvirem, né. E aí eles você percebe que às vezes dentro do casamento, nesse contexto, não estou falando de todos, não estou generalizando, mas é comum que as pessoas se conversam, mas não se escutam, né. Que existe uma competitividade entre o homem e a mulher no ambiente familiar. É aquela competitividade do tipo assim, você entra no carro, né, e seu marido foi te buscar no trabalho. "Como é que foi seu dia?". "Ai, foi péssimo". "Ah, o meu foi pior". Poxa. Eu tô falando do meu. Tem como você escutar o meu primeiro? Aí a pessoa já se fecha e fala assim: "Pô, pra que ele perguntou do meu dia?", né. Quando você tem uma consciência, né, com uma constância emocional mais equilibrada, você pode educar essa pessoa e falar assim: "Você não perguntou do meu dia? Eu vou finalizar, a gente já fala do seu, tá bom?", né. Então, você vai porque senão vira aí você já fica chateado: "Pô, perguntou do meu dia e fala que o dele foi pior", né. É, e aí você passa batido, né, você não vai conversar mais. "Ah, tá bom, fala do seu aí". E isso acontece, inclusive no meu casamento, não é: "Ah, eu sou psicóloga, eu tenho", não, eu sou se primeiro eu sou pessoa, né, eu erro, sou feita por incompleto. Mas eu lembro que uma vez eu ouvi uma coisa do meu marido, que eu até trabalhei em terapia, que foi engraçado, porque eu falei assim pra ele: "Eu tô cansada, eu preciso de ajuda". Ele olhou pra mim e falou assim: "Você precisa de ajuda?". Aquilo foi um alerta. O que que ele quis dizer pra mim? O que que ele disse pra mim nesse momento? O meu ouvido, que é treinado, claro, falei assim: "Nossa, é verdade, eu não deixo ele dar opinião em nada", Então, né. você não precisa de ajuda, Então né. você não Como é que precisa de é? Como é que você ajuda, tá por que reclamando, você né? está reclamando, né. Então isso acontece também, né, com as pessoas que têm conhecimento também. Mas como eu te falei, a psicologia clínica para essa área que eu estou agora, que é a psicologia familiar, é o meu nicho, é o que eu gosto de fazer, é uma psicologia de grupo, né. E o quanto a gente não tem a ganhar, principalmente as pessoas que já têm experiência em gestão, o quanto elas não podem melhorar a vida familiar usando as habilidades que elas já têm. Não, e o profissional que foi procurar você, meu, Foi com procurar certeza para filha. então, vamos lá, né. E Ele foi aí, eu procurar vou para dizer que filha. ele teve a sorte, porque ele que teve a sorte de encontrar uma profissional que falou: "Cara, ó, você tem esse problema aqui pra resolver". Ele não foi procurar por ele. Não tem essa dimensão. Então, a sorte dele ainda é que ele tinha o entendimento que precisava procurar pra filha e assim ele se encaixou. Quantos gestores que inclusive têm preconceito com isso, né, tem uma Em fazer em fazer terapia, terapia, né. né, muitos vão procurar mentoria, coaching, né, eu acho assim, cada pessoa tem o a orientação que merece, né, ou que procura, né, enfim, mas nada contra, igual eu falei, nada contra, nem a favor também, né, mas eu acho que assim, é importante você passar por um processo de autoconhecimento mesmo. E a psicoterapia ela é a única que faz isso, né, assim, claro, existe religião, né, com certeza a religião ajuda, enfim, né, e eu todas tem tantas outras coisas que colaboram, mas eu tô falando de uma ciência, né, eu tô falando da ciência que é a psicologia, e que vai te ajudar a ter esse autoconhecimento, né, e você não faz gestão de nada se você não faz gestão de si mesmo. Então, não adianta, né, que é a pipeline da liderança, né, se você não você não faz autogestão, você está só enganando, né. Então as pessoas e aí você pode utilizar isso na sua vida pessoal, né, no seu ciclo de amigos, na sua família, dentro da empresa, igual eu falei para você, hoje a gente tem que entender de gente, né, e quando você fala assim: "Ah, gestão de pessoas", que é outro tema que eu discordo um pouco, porque é gestão de pessoa, né, porque o que serve para um não serve para outro. Não, isso é super interessante. Não É. dá. O que se eu tenho, né, como eu falei, mais de 20 pessoas na equipe, tenho jovens aprendizes também, e assim, eu tenho que tem pessoas que trabalham muito bem com autonomia, e tem pessoas que só rendem com direcionamento. Então se eu der autonomia para aquela pessoa que precisa de direcionamento, ela vai performar
muito abaixo do esperado, né. E assim é em casa, você tem 2 filhos criados pelos mesmos pais com necessidades muito diferentes, né. Por isso que eu falo que a gente tem que ser muito crítico em relação ao presenteísmo. Eu tenho que estar atento à minha família, eu tenho que olhar qual é a necessidade, né, o que que meus filhos precisam, né, o que que a minha família está necessitando, para que eu possa prover isso, né. Mas quando eu me ocupo, com coisas fúteis, eu perco esse tempo. É que aí eu faço de novo a provocação que eu fico pensando, e lógico, na nossa vida, né, nossa geração em trabalho, ela tem um aspecto com o trabalho muito diferente, e aí eu fico pensando que a rede social e essas coisas fúteis, ela vem para ocupar momentaneamente, né, e dar esses gatilhos de dopamina e tentar fazer com que a gente diminua um pouco toda essa angústia, essa frustração que a gente tem todos os dias, né. Seja porque a gente não conseguiu fazer um colaborador, pensando como gestor, um colaborador atuar da forma que a gente pensou, seja porque em casa, às vezes você não fez o seu filho fazer aquela coisa que você entende que é o necessário, você vai se Um frustrando. banho, um banho É. um banho é um conflito dependendo da idade da criança. Exato. Eu fico pensando, né, eu entendo para quem é pai, né, e mãe, eu fico imaginando, né, a pessoa acorda às 5 da manhã, aí tem uma amiga minha que fala: "Acorda às 5, faz academia a tal hora", eu falo: "Mas tempo que sobra para você efetivamente?". Não, mas pô, na academia eu tô fazendo para mim, É. né, um momento que eu tô na empresa, que eu tô fazendo um curso é para mim. E aí você tem que ir encaixando essas questões pessoais para que você tenha menos frustração, se eu posso falar dessa forma, porque eu passo a entender essa pessoa que pega o celular, eu faço isso, né. "Ai, eu quero olhar umas besteiras". E você vai passando, né, às vezes Mas são a coisas de futilidade é importante, você tem que dosar, né. É importante você agora as pessoas que gostam de dorama vão ficar brava comigo, mas é importante você assistir um doraminha, né, você ver uma fofoca, né, você saber que o morango do amor tá em alta, eu não sabia, eu são descobri sem querer. Então, futilidades, né, muito são massa. futilidades, assim, que trazem prazer, porque a mente ela tende ao prazer. É que a gente escolhe os prazeres sem, refletir, sabe. Então, A você própria rede a social, é própria rede isso, né, porque social, é danoso, né, você aquele ficar o tempo inteiro. então, aquele tempo que você está usando ali, será que você não teria prazer em outra coisa? Tem gente que tem prazer em cozinhar, atividades manuais, que é terapêutico por si só, né. Então, um artesanato, uma pintura, cozinhar, né, eh tem gente que tem o prazer na atividade física, que é outra provocação. Hoje as pessoas também se preocupam muito com a saúde física, treinam o corpo, mas não treinam a cabeça, Pensando muito mais na estética, né, eu acho que pensando mais na estética, pensando na saúde também, né. Mas, assim, existe academia para o corpo, e para a cabeça existe o quê? voltamos às pessoas não quererem fazer terapia. Tem As pessoas alguns não quererem digo, fazer terapia. alguns recados para alguns amigos aí que, É, assim, um dia eu vou fazer, é. um dia eu vou fazer Meu terapia. pai, ele veio aqui, ele contou as 3 experiências ruins que ele teve com psicólogos, não foi? Sim, Ele contou. Inclusive eu falei para ele: "A gente tem que denunciar", porque a pessoa ela estava num estágio de uma doença grave, avançada, e ela começou a chorar na terapia, né, a própria psicóloga chorou na terapia. nossa, é. E aquilo foi para mim, eu falei: "Pai, isso não pode, ela não poderia nem estar atendendo". Então, às vezes, as pessoas também têm experiências ruins com terapeutas, mas não desistam, né, você vai achar o seu terapeuta. Assim como, às vezes, você vai em 2 ou 3 cardiologistas para você escolher um, por que não você, né, você não tem que acertar logo de primeira. Você vai e fala: "Não, não gostei muito", pesquisa sobre a abordagem. "Ah, qual é a sua abordagem?", "Ah, sou psicanalista", pesquisa. "Ah, terapia cognitivo-comportamental, a sou lacaniana", pesquisa a abordagem, fala: "Ah, essa aqui tem a ver comigo, isso é legal, vou tentar", né, pesquisa. E aí você vai a gente faz isso, eu quando eu vou no médico, eu pesquiso o currículo do médico, quero saber se ele está bem avaliado, né, pesquisa. E aí você por que não tentar mais de uma vez? "Ah, eu já tentei terapia e não deu certo", mas por que não deu certo? Né. Então a gente precisa treinar a mente, né, até porque a mente ela também adoece o corpo, né, ela adoece. Então você fala assim: "Ah, eu tenho poxa, eu fiz exames de sangue", eu escutei recentemente de uma amiga, "eu fiz exames de sangue e tá tudo bem, né, Hum, mas eu tenho uma dor de estômago que ninguém descobre o que é". cabeça, com certeza. Eu falei pra ela: "Mas será que não é emocional?". Ela: "Ah, isso não existe". Ah.
Ela: "Imagina, nada a ver". Eu falei: "Não, espera aí". Aí a gente conversou um pouquinho, eu tenho esperança que ela vá procurar terapia, né, ela tá passando por uma situação mesmo bem delicada de doença na família, preocupações extras, né, perdeu bastante peso, porque não consegue se alimentar direito, então tem aí uma série de questões que impactam a vida dela, como tem a nossa, né, tem a nossa. E a mente ela é extremamente importante, Dalma, para nossa saúde, né. Aquilo que você pensa, o diálogo que você tem com você mesmo, que é o seu diálogo interno, aquilo pode te salvar, né, de evoluir mesmo para uma patologia. Então se eu hoje saio de casa, eu e você, a gente mora no mesmo prédio, né, nós somos vizinhos, moramos no mesmo prédio. Se a gente sai de casa e a gente é assaltado, né, eu saí 8 horas da manhã, fui assaltado, você saiu logo depois, foi assaltado também. Mostraram a arma pra gente, pegaram os nossos pertences, celular, enfim, ameaçaram a nossa vida, a gente voltou para casa, cancelou o cartão, né, avisou a empresa que não ia trabalhar, enfim, resolveu a vida. No dia seguinte, a gente acorda para trabalhar, você down, pega as suas coisas e sai de casa, vida que segue. Eu, Thaisa, não consigo sair de casa, me dá uma crise de ansiedade. O que mudou se o cenário, se a situação foi a mesma? Aconteceu a mesma coisa. Por que que você consegue tocar a vida e eu não? Porque o diálogo interno foi diferente para os 2. Com certeza você reagiu da forma, você falou assim: "Ah, a vida que segue, tô vivo, graças a Deus, bens materiais a gente recupera, vamos para cima, preciso trabalhar". E o meu diálogo foi: "E se ele tivesse atirado? E se da próxima vez eu morrer? O mundo está muito perigoso, não vou sair de casa". Então, assim, não é o que acontece com você que te molda, né, é a sua interpretação. E a terapia vai te ajudar a você rever esses diálogos internos, inclusive de situações que já aconteceram com você, né, que é o que as pessoas falam muito hoje em dia, que é aquela palavra bonita de você ressignificar. É mesmo, é você dar um novo significado, é você revisitar, dar um novo significado, né, para que quando acontecer de novo, você não tenha a mesma interpretação, né, enviesado por algum pensamento. Então, eu vejo hoje, se você falar assim para mim: "Thaís, a psicologia é uma profissão contemporânea", eu vou falar: "Psicologia é uma profissão do passado, do presente e do futuro também. Não façam terapia com IA, pelo amor de Deus", Que é o que os né. adolescentes mais fazem. Não perguntem para IA quais as minhas qualidades, como eu devo melhorar isso, não. Vamos continuar investindo no olho a olho, mesmo que seja uma terapia online, tudo bem, não tem problema, não precisa você estar dentro de um consultório. Né, mas, façam isso com pessoas, né, não com a inteligência artificial, ela é muito útil, né, mas como a gente também vem falando aqui, tudo que é utilizado de forma desequilibrada traz prejuízo, né, e se você utilizar ela para até desde uma coisa simples, até para escrever um e-mail para você, até fazer terapia, quem é você, né? E a IA não serve para isso, né. Não serve para Ela isso. não serve efetivamente para isso. Acho que essa importância da terapia, a importância da psicologia, e eu sou um, tá, eh, posso falar de forma prática, não que eu tivesse preconceito, mas também tinha toda essa barreira de falar: "Não, eu resolvo a minha vida", né, e a partir do momento que a gente começa a fazer terapia, a gente passa a entender algumas coisas. E aí você gestor, nós estamos falando do mercado, você gestor tem que entender a importância disso também, né, de trabalhar, de entender o seu colaborador, né, você citou um profissional aí, que você já tinha me falado nos bastidores, que é um ótimo profissional, um ótimo gestor, mas que ele eu acho que desarmava quando chegava em casa. Então a importância de você ter bons profissionais no RH, a importância de você ter eu acho que isso é imprescindível, né, a gente sabe que empresas menores acabam não tendo uma psicóloga, uma profissional habilitada, mas pelo menos de médio para grande porte tem que ter uma psicóloga. Tem que ter profissionais habilitados dentro da profissão, da especialidade que é a gestão, que é o RH. Eu acho que esse é o mais importante. A gente sempre fala, em toda a área que a gente traz aqui profissional, fala assim, contrate um assessor, contrate um profissional habilitado para essa área especificamente, né? Não fique à mercê de qualquer coisa. E aí, Thaís, não podia terminar e fazer mais perguntas, porque primeiro eu vou segurar para que a gente faça outros episódios, essa é a primeira coisa. E segundo que, meu, esse final é isso, né? É um recado para as pessoas que estão lá, e aí se quiser inclusive falar mais de qual é a necessidade, qual é o caminho para esse principalmente gestor, mas para a pessoa também, né?
como buscar? Internet? Eu acho que é dicas também que você possa dar. Tem alguma amiga, quem tiver psicóloga, pedir indicação. Acho que esse é o caminho, porque as pessoas têm esse preconceito ainda, né? É, assim, para o empregador, né, acho que olhar para as pessoas, porque é ela que vai trazer resultado para você, não é só porque você está fazendo dando suporte, porque ela vai trazer o resultado. Então você ter um RH, mesmo que a sua empresa seja pequena, né, mas alguém que às vezes possa mapear e trazer, não precisa às vezes ser uma constância, mas mapear e falar assim para você: "Olha, o que que você pode melhorar aqui? O que está faltando?" Às vezes algo que você não enxergou. Às vezes até contratar um profissional só para aquilo, para fazer um mapeamento e entregar para você algumas soluções, né. E às vezes soluções muito simples, né, o RH não necessariamente vai trazer soluções caras e muito difíceis ou complexas, né. E para as pessoas que ainda não foram fazer terapia, eu gosto muito de uma série, que é Sessão de Terapia. Ah, o Selton Mello, né? Tem a versão com o Selton Ah, é Mello verdade, e tem. tem a versão anterior. A com o Selton Mello é uma delícia de assistir, sim, é prazerosa, né. Você entende a relação paciente-terapeuta de uma forma muito didática. Então eu indicaria a série, vai assistir a série, né, em vez de você assistir, eh, perder o seu tempo, né, com futilidades, assiste a série, 2, 3 episódios, né. É uma série até que relativamente rápida, acho que ele tem 4 ou 5 sessões com cada paciente, para você entender como é. E se arrisca, né, você vai ver o quanto vai ser benéfico mesmo para você, o quanto é importante. A terapia ela não precisa ser uma coisa para a vida inteira. Então a gente falou assim: "Ah, eu estou 8 anos na terapia, 9 anos", não tem necessidade, né, ela pode ser uma coisa mais breve. A própria terapia cognitivo-comportamental, ela é mais breve, as pessoas falam assim: "Ah, mas é um investimento alto". Mas quanto você pagou, de repente, Hum. na sua formação, né, o quanto você não paga de medicação psiquiátrica, né, o quanto que você não paga de remédio, porque você tem um problema, uma doença crônica, uma doença autoimune, que às vezes tem um fundo emocional. Então, vamos rever um pouquinho essa questão do investimento, porque a terapia cognitivo-comportamental, uma coisa que eu particularmente gosto muito, né, vou falar da minha abordagem, é a psicoeducação. Então, a gente vai sempre ensinar você a manejar. Né, a gente vai falar sobre isso, a você reconhecer, né, identificar e você manejar aquilo. Então em relação a outras abordagens, ela pode ser um pouco mais rápida, né. E pensar também que é uma questão preventiva, você não precisa estar com algum problema para procurar terapia. Até porque quando você for para terapia, você vai descobrir algumas coisas, né. Aí você vai ter que trabalhar traumas, vai ter que trabalhar um monte de coisa. Então, antes, a prevenção é melhor, né? Então assim, para quem ainda tem algum estigma, algum preconceito, assiste sessão de terapia. Também estou à disposição, né, que se quiser bater um papo, né, quem falar assim: "Ó, Thaisa, te assisti na Retrofit, primeira sessão de orientação, zero custo". Vou ter prazer em orientar, né, os ouvintes aqui da Retrofit sobre qualquer dúvida que eles tiverem. O que é a terapia, como funciona, o que que eu tenho que falar, o que que eu não posso falar, tem muitas dúvidas, as pessoas trazem muitas dúvidas. "Ah, mas o que eu falo? Eu falo o tempo inteiro?", né. Eu Em que momento você fala? Chega a ser até engraçado, mas existem muitas dúvidas ainda em relação à terapia, embora através do senso comum as pessoas saibam o que é, né, mas eu vou ter prazer em orientar, pode me chamar, falar: "Ó, foi o Dauno que mandou, hein". Então a primeiro bate-papo tá na conta do Dauno. Tá a dica já. Pode ficar tranquilo que tá na minha conta essa aí. Vai estar o hashtag aqui dela, vai estar o contato, tem todos os detalhes para quem tá assistindo, vai na descrição aqui, a gente vai colocar também no GC. Gente, põe minha mão no fogo. Pode conversar com a Thaisa, que pode ter certeza que vocês vão ter uma ótima, ótima orientação. Vocês estão vendo, profissional especialista em RH, terapia e óbvio familiar, toda essa conexão com a gestão. Então, para você que quer efetivamente uma parte clínica, Thaisa resolve. E se você, gestor, também precisa conversar com alguém, pode ter A certeza, gente troca uma a ideia. Thaisa também pode estar aqui, ó. Tá? Dica, pode isso Retrofit, dica da Retro, mano, a gente põe aqui a mão no fogo, pode ter certeza. E agradecer, poxa vida, tinha que terminar dessa forma, né? Com uma fala dessa sua, e é um prazer enorme, né? A sua genialidade, a sua generosidade de estar aqui com a gente e trazer um pouquinho do seu conhecimento. Obrigadão. E eu que agradeço. Nossa, você torna isso tão fácil. Ah, não.
Eu achei que ia ser mais difícil, mas até porque a gente já se conhece, mas você torna isso bem fácil. Ah, não, agradeço. É a Sé sua fala, filha. É a sua oratória, a sua fala. Isso é maravilhosa. Imagina, Obrigado, viu? agradeço de coração. Poxa, é isso, né? Mais uma vez pro meio empresarial, mas vocês sabem que a gente sempre vai caminhando, né? Por uma outras vielas, a gente costuma falar. Então, obrigado mais uma vez pela presença de todo mundo. Diegão na técnica, mais uma vez com a gente, obrigado. Obrigada, Tá- Diego. Olha, Diegão. Deixa a gente com a luz, assim, um pouquinho melhor. É, então ele faz, milagre. Você não precisa, mas eu sempre falo pra ele que a luz tem que refletir do meu lado bom. O Diegão é muito bom pra isso, ótimo. Obrigado, é isso, meu povo. Pode ir, isso, Retrofit. Valeu, até a próxima. Beijo.